Isso. Pode levantar. Pode levantar. Um bom dia a todos. Desculpe pelo atraso, mas o Uber se perdeu e aí a gente acabou se atrasando. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos novamente, para mais um estudo da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos dá as diretrizes seguras para vivermos melhor. Então, que Jesus continue nos amparando, nos sustentando, para que todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, possamos sairmos daqui com mais alegria, com mais esperança, com mais confiança. Então, hoje, nos cabe o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, como foi dito pela nossa irmã, e no item 7 e 8, que fala a respeito dessa passagem bíblica de Mateus, em que Jesus fala assim para nós, Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, nesta passagem, quando Jesus diz aprendei o que foi dito, ele faz uma consideração, uma afirmação com relação à lei antiga, a lei de Moisés, em que ele afirma que aquele povo já tinha aprendido pela lei que diz olho por olho, dente por dente. Então, essa lei, naquela época, para aquele povo de Deus, já era considerado com uma certa evolução. Por quê? Porque a pessoa era punida, o revide era feito, não além daquele supostamente merecido. Então, olho por olho, dente por dente, não o dente e a boca toda, e sim apenas um dente. Então, já era algo assim que supostamente, na visão deles, seria uma coisa justa, E aí, aquela coisa assim, bateu, levou, na mesma proporção. E aí Jesus vem trazer para nós uma nova ordem de ideias, que realmente a ideia de Jesus, ela vem revolucionar aquele contexto social, aquele ambiente, aquelas ideias vividas naquela época, por aquele povo ainda bastante embrutecido. E aí, quando Jesus vem mostrar para todos nós essa questão da lei de amor, que quando ele fala para não revidar, ele continua e dizendo assim: eu, porém, vos digo que não resisteis ao mal que vos queiram fazer. Então, quando ele traz essa observação de não resistir ao mal que queiram fazer, é justamente para que a gente não pague o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem, que é uma ideia bastante diferenciada da lei de Moisés, que diz olho por olho. Não. Então, Jesus vem trazer para todos nós essa ideia do não revidar. E nós sabemos que tanto o homem naquela época como nós agora, temos em nós esse automatismo do revide, somos reativos, então a gente reage quase que imediatamente a qualquer situação
qualquer frase, qualquer palavra que nos é dirigida e que aquilo traz para nós, logo num primeiro momento, um certo desconforto, né? Então, quando ele diz assim: mas se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra. Então, nos nossos dias, o rosto é uma questão de dignidade, que a gente diz até assim, né? Não, pode até me bater no braço, né? Me empurrar, mas não bate no meu rosto, não. Isso é uma questão de dignidade mesmo, de honra. Então, bater na face de alguém é alguma coisa assim muito ofensiva, né? Tanto é que quando a gente tem as crianças que precisa às vezes dar uma palmadinha, né, para dar uma sossegada nela, né, nunca se bate no rosto de uma criança, nem de adulto, nem de ninguém, né? A gente não tem isso como uma coisa que não deve ser feita, jamais bater na face de alguém. Na verdade, a gente não deve agredir ninguém, né? Em parte alguma, mas jamais bater no rosto de alguém, né? Que é algo assim extremamente humilhante. E aí, eu nem ia falar isso, mas como está vindo, deve ser para falar, né? Eu recebi, dentre tantos vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp, né, pela internet e tal, e certas coisas a gente vê e nem encaminha, aquele momento ali você deleta mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Porque vem de encontro com esse texto a respeito do bater a face, né? E nesse vídeo, assim, uma coisa muito aviltante, degradante, horrorosa, que eu não tive nem a coragem de passar aqui adiante, eu apaguei do meu celular. Era um vídeo em que, antes do vídeo, tem um textinho assim: vamos passar para todos os grupos para que a justiça possa prender esse homem. E aí, eu acabei abrindo e vendo o vídeo, né? Era uma agressão numa menina, que possivelmente era filha daquele homem, e ele batia no rosto dela seguidas vezes. Nossa, só em a gente ver aquilo já causa assim, um mal-estar assim, muito grande, né? E aí eu deletei do meu celular esse vídeo horroroso. Eu não tive coragem de encaminhar aqui, porque eu acho que as coisas assim negativas, a gente não deve encaminhar, a gente deve dar um ponto final ali, né? Para não perpetuar aquilo, embora a gente fica torcendo para que a justiça realmente possa alcançar esse tremendo criminoso, né? Mas isso aí foi só um parêntese. Então, Jesus, né, ele orienta para todos nós não revidar, pois no primeiro momento, né, a gente fica até sentindo como se isso fosse uma postura de covardia, né? Você ser agredido, alguém me bateu a face, você ainda vai dar o outro lado para bater também. Mas será que é isso que ele está querendo dizer, que a gente deve, né, se colocar numa situação dessa de humilhação? Não é esse sentido. O sentido de Jesus para nós é muito maior e muito mais profundo, né, que é justamente, né, a gente aprender a não revidar, porque nós somos reativos mesmo, né? Então, alguém fala que a gente é bonito, a gente já está respondendo, né? Se falar que é feio, então, né, mais ainda, né? E às vezes por pequenas coisas, né, por questões assim, simplesmente de opinião, né, no campo das ideias, a gente às vezes já reage, né? E não é por aí que a gente deve agir, né? Então, por isso que a gente deve, até mesmo quando as situações, né, que nos causam desconforto, né, e às vezes a pessoa faz alguma coisa conosco, ou fala alguma coisa que a gente não quer ouvir, né? E aí a gente fica naquela situação, né, de desagrado dentro de nós, e a gente quer reagir, a gente tem vontade de falar, né, para aquela pessoa que não é bem assim,
ou fazer as pontuações, e nem sempre é o momento adequado para falar alguma coisa. Quando os ânimos estão, né, exaltados, a gente precisa esperar aquele momento passar, a coisa se acalmar, né, e para depois, então, quando a gente pensou, quando a gente meditou sobre aquela situação, e aí a gente já desacelerou um pouco mais, aí sim é o momento da gente pontuar as coisas. Porque às vezes a gente confunde que o espírita tem que ser aquele que aceita tudo, que concorda com tudo. Não é assim não, né? A gente precisa, tem determinados momentos que a gente precisa se colocar sim, a gente precisa pontuar as coisas, a gente precisa colocar um limite para o outro. Não, até aqui você veio, daqui para cá você não vai mais não, né? Então é a questão do nosso entendimento, né? E a gente ir aprendendo de fato como devemos agir e seguindo as orientações de Jesus, que é o nosso mestre por excelência, né? Então o mestre ensina, e aí a gente vai procurar seguir aquilo que Jesus está ensinando para nós, né? Mas tudo dentro de um equilíbrio, né? Que é o que a gente está precisando conquistar. Então a doutrina espírita, ela traz para nós a compreensão, né, de que nós, né, com as comunicações, com as orientações que a espiritualidade tem trazido e trouxe, né, junto com o advento da doutrina espírita, através da codificação, né, e a espiritualidade nos dias de hoje tem sempre trazido para nós orientações a respeito, né, de que nós precisamos, com urgência, nos tornar melhores. Está na hora da gente começar a agir, né, de forma diferenciada. Então, se nós já temos condição de compreender a respeito da lei, a respeito, né, da vida, a respeito de nós mesmos, né, não podemos continuar agindo, né, como se desconhecêssemos, né? Então nós não temos mais a desculpa de dizer que não sabia. Então muitas vezes nós continuamos persistindo naquele comportamento, naquelas atitudes, é mais por rebeldia mesmo, porque conhecimento a gente já tem, né? Então o conhecimento, ele não pode ficar apenas no campo do intelecto, né? A gente decorar lá todas as questões do Livro dos Espíritos, decorar o Evangelho todo, né? E se aquilo só ficar a nível de pensamento, a nível de intelecto. Então a gente precisa aprender, apreender, interiorizar, para que esses conceitos possam descer para o nosso coração. E descendo para o nosso coração, ele vai sair de nós através das nossas ações. Então, é esse o esforço do verdadeiro espírita, que todos nós queremos ser, né? Então, nós estamos na casa espírita, né, não apenas para receber, né, os benefícios desse contato com a espiritualidade, né, que nos traz paz, que nos dá calma, né, que nos dá coragem para que a gente possa continuar a nossa vida de relação, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas limitações também. Não, nós estamos também para nos transformar através dessa tão conhecida e falada pelos espíritas, que é a reforma íntima. Então a reforma íntima é justamente isso,
é o que eu estou fazendo com o que aprendo da doutrina espírita. Porque não basta só a gente achar bonito. Porque às vezes a gente tem passagens, principalmente da vida de Jesus, né, que é algo assim maravilhoso. Então, não basta só a gente sentir, se emocionar com as passagens bíblicas da vida de Jesus, os atos, com a vida dele, os acontecimentos, né? Não basta só se emocionar e se a gente continua sendo o mesmo, intolerante, impaciente, arrogante, prepotente, não adianta. A gente vai estar enganando a si próprio. Então, esse conteúdo precisa fazer um diferencial no íntimo de cada um de nós. Então, esse é um dos papéis da doutrina espírita junto a cada um de nós. Então, voltando aqui a respeito do tema, o agressor, quando alguém nos agride, esse alguém está adoecido. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, todos nós. E como filhos de Deus, nós somos seus herdeiros. E a gente às vezes não para raciocinar em relação a isso. Então, como herdeiro de Deus, eu tenho na minha essência, né, a destinação de ser bom. Então, todos nós reencarnamos para dar certo. Ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna, né, para dar errado. É para dar certo, é para fazer o bem. Então, se a minha destinação é ser bom, quando eu ajo ao contrário disso, em desacordo com essa realidade, né, da bondade, eu estou agindo contra a minha própria natureza. É isso que a gente não entende às vezes, né? Então, o agressor é alguém que está adoecido. Porque, na verdade, meus irmãos, o mal, ele não tem existência própria. Né? O mal, ele é passageiro, porque só o bem é de Deus. Só o bem tem existência própria. Então, quando a gente for agredido, né, por alguém, que a gente respire fundo, porque a gente não é espírito superior mesmo, né? Então a gente vai sentir aquela espetada, porque vai, né? Então a gente respire fundo, né, para poder dar tempo de pensar antes da boca abrir para falar um monte de bobagem, e a gente olhar para aquele companheiro, para aquela companheira, para aquela pessoa que está nos agredindo e olhar assim, olha como fulano ainda está. Então, e perceber que muitas vezes aquela pessoa, ela está passando por problemas muito sérios, é uma pessoa de mal com a vida, é uma pessoa, né, que ainda não sentiu, né, a presença de Jesus, como faz diferença na vida da gente, porque o espírita cristão, ele tem todos os motivos para ser feliz. A boa nova, né, traz para nós essa alegria íntima. Então, o espírita não é para ser taciturno, o semblante fechado, não ri de nada, não tem humor. Não, né? A gente precisa ser alegre do jeito que a gente é, ser alegre com a situação que a gente estiver vivenciando. Que aí a gente acha que tem que ser alegre só se estiver com a saúde 100%, estiver com dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro. Não é assim não, é ser alegre como a gente está, como está a nossa vida, é que nós temos motivo para isso. Então, Jesus, ele dá o exemplo para nós o tempo inteiro que esteve aqui conosco, ele exemplificou o tempo inteiro como a gente deveria agir. Então, ele que era, né, era e continua sendo um espírito iluminado,
Um espírito de maior envergadura que a Terra já conheceu, o diretor do nosso planeta, há quem diga que é até da galáxia, essa informação também eu já ouvi, né? Então ele não devia nada, ele veio até nós para justamente nos ensinar o amor que a gente esqueceu, né? Nos ensinar a como devemos nos comportar dentro da vida, no nosso interrelacionamento, né? E aí, ele que não tinha nada a pagar, ele se deixou ser preso, ele se deixou ser agredido, ser esbofeteado, ironizado e até crucificado. Então, olha a situação toda, né, em que Jesus passou, né, e deixou de exemplo para todos nós, né, quando ele está naquele momento, né, de muita dor física mesmo, porque ele tinha um corpo físico igual ao nosso, em questão, né, biológica igual ao nosso. Então, todo aquele sofrimento físico ele sofreu mesmo, de verdade, né? Porque ele não tinha corpo fluídico como certas pessoas pensam. Jesus tinha. Não, ele teve corpo físico sim, porque senão todos os ensinamentos, né, não seriam verdadeiros. Então, naquele momento de suprema dor, ele ainda diz ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí a gente pergunta, será mesmo que aquele povo, ou talvez até um de nós ainda naquela época vai saber, né? Não sabíamos mesmo o que estávamos fazendo? A gente até sabia, ou eles até sabiam, mas não tinha consciência. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você ter consciência. Que parece a mesma coisa, mas não é. Então, eles não tinham consciência, eles não tinham a dimensão dos seus atos, a repercussão que teria na vida de todas aquelas pessoas que participaram daquele nefando ato. Não tinha consciência não. E aí a gente entende que a mesma força empreendida por alguém para fazer o mal, ela vai retornar para aquele que praticou com a mesma intensidade. Por isso Jesus pede perdão e diz que eles não sabiam o que estavam fazendo. Isso é uma lei física, a lei básicazinha que a gente aprende na escola, né? A toda uma ação corresponde uma reação com a mesma força e intensidade. Não é isso que a gente aprende? É isso aí. E isso funciona nos nossos atos também. Não tenho dúvida a respeito disso. E aí ele continua dizendo para nós: se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não voltei as costas a quem vos quer pedir emprestado. Aí esse pedir emprestado aqui a gente lembra, né? Porque a gente tem os nossos apegos, né? Então, os nossos livros que a gente adora, eu sou muito apegada aos meus livros, eu tenho até que me trabalhar, né, a respeito disso. Então, se a pessoa, gostei tanto desse livro, você pode me emprestar? A gente é capaz de comprar um novo e dar para a pessoa para me emprestar o nosso, né? Ou então empresta e fica lá tomando conta, né? A gente já faz assim, né?
E olha que Jesus falou isso lá há quanto tempo, né? Não vai cobrar para que a pessoa devolva aquilo, né? Então, na verdade, né, que Jesus traz para nós com essas palavras aqui, ele chamando a nossa atenção a respeito do desapego, né? Que a gente já deve trabalhar essa questão do desapego para que em benefício nosso mesmo, não é em benefício do outro não, é em benefício nosso mesmo, porque na verdade a gente não é dono de nada. Será que a gente já parou para refletir isso? A gente se acha dono de tudo, né? A gente se acha dono da casa, do apartamento, da casa de praia, do carro, né? E das coisas que temos dentro de casa, né? E a gente vai se sentindo dono de tudo, né? Dono das pessoas também, né? É meu filho, é meu marido, é meu tudo, né? E aí, isso é um problema para nós, esse apego, porque nós chegamos sem nada quando reencarnamos, sem nada, nu, completamente nu, e voltaremos também sem nada, né? Ou seja, nada de material. Então a gente trouxe, né, quando reencarnamos, o fruto das nossas conquistas, né, e as nossas dívidas, elas acompanham, né? E quando daqui voltamos para lá, né, levaremos também, né, tudo que é moral, tudo que faz parte do espírito, as conquistas que realizamos, as boas obras que fizemos, né, e as complicações que nos metemos também, né? Então, isso nos acompanha. E aí, quando nós, né, pararmos e refletirmos bem a respeito desse apego, todas as coisas que a gente acha que é dono, elas passarão de mãos. Às vezes a gente fica ali preso, né, às coisas materiais, né, e deixa de usufruir daquilo, não só vai botar o aparelho de jantar quando chegar uma visita. Por que a gente precisa? A gente não merece usar uma louça bonita, né, mas tem que esperar, só vai usar aquela taça bonita quando tem algum convidado, né? Ou então você compra aquele sofá lindo e cobre ele com uma colcha, com uma capa de sofá. Para que comprou um sofá bonito então? Né? E aí a gente fica guardando as coisas para depois, né? Vamos usar, a gente tem que usar tudo agora. Você não sabe quando você vai ser chamado, ganhou uma roupa nova, usa ela logo. Está esperando o quê? Vou esperar uma ocasião especial. E às vezes essa ocasião especial não chega, né? Ou então a gente desencarna e deixa lá para trás um monte de coisa nova que não usou, né? Então é coisa para a gente refletir, né? Aí outro dia eu fiquei sabendo de uma situação de um casal em que a esposa veio desencarnar e ele tinha na casa, né, muitas colchas de crochê, aquelas coisas pesadas, que nem usa mais hoje em dia colcha de crochê. Até colcha, até nem está se usando, é mais edredom e tudo mais. Mas enfim, aí ele falou assim, não, a filha querendo presentear, dá para as tias, dá para outras pessoas. Não, ela é sua mãe, isso tudo vai ser seu. Ela falou assim, pai, no dia que você morrer, eu vou dar isso tudo aí. Quer dizer, às vezes a gente fica com aquela coisa, aquele apego enorme. Não é que a gente vai prodigalizar, né, o dinheiro ou as coisas materiais, não é que não vai valorizar, mas não se apegar em demasia às coisas, porque tudo isso vai passar de mão, né? Então, aí a gente fica lá desencarnado, preso numa situação, né, que sabe lá quanto tempo a gente vai levar preso
naquilo que foi objeto, né, da nossa vida. A Dona Ivone tem um livro, inclusive a gente está estudando ele esse ano lá no Leão Denis, que cada ano a gente estuda um livro dela, né? E aí depois repete tudo de novo, né? E aí esse ano é Nas Telas do Infinito. Aí tem uma história desse livro, não sei se alguém aqui já leu esse livro, é muito interessante, que se intitula O Castelo Negro, né? E aí o barão, né, que é o dono desse castelo, ele amealhou um tesouro que parece até um conto de fada, que eu nunca imaginei na minha vida um tesouro assim tão grande, com tantas coisas preciosas ali naquele tesouro. E aí ele, esse castelo tinha duas alas. Uma ala poderia ser usada e a outra não. Uma coisa assim faraônica, né, imensa e grande. E aí ele deixou em testamento aquele castelo para sua prima, que era alguém que ele muito amou na vida. E aí a outra ala teve que assinar em testamento que jamais poderia ser devassada. E justamente nessa ala proibida é que estava escondido o tesouro. Mas era um esconderijo que eu não sei como ele bolou um negócio daquele tão incrivelmente escondido. Eu não sei nem traduzir a situação do segredo, né, que formava uma palavra, e chave para lá, e chave para cá, e mas não sei o que, enfim, lá escondido estava um tesouro imenso dele. Só que, o que eu quero falar é justamente isso, ele vem a desencarnar e fica preso naquele tesouro. E aí ele diz que o motivo da sua desdita, do seu sofrimento, era justamente aquele tesouro que ele amealhou. E que ninguém ficou sabendo que ele tinha aquilo, né? Mas ele, a sua consciência, sabia. Então, quando ele desencarna, ele ficou preso lá, ele não conseguia se libertar daquilo, né? E pela bondade de Deus, né, ele teve ainda a possibilidade através de uma médium, né, e que muito ajudou, né, ele até mesmo se materializou e tudo. E aí foi desvendado o tesouro, e aí ele se arrependeu muito de não ter, em vida, utilizado aqueles bens, aquela riqueza toda, em benefício do outro que não tem nada, né? Então, é aquilo que Jesus já falou para nós, né? Aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, meus irmãos, vamos pensar a respeito disso na nossa vida, né? Aonde está o nosso coração? Em que nós estamos ligados? Né? Porque aquilo que a gente ligar na terra é o que a gente vai ligar no céu. Quer dizer, então, aquilo que a gente está valorizando sobremaneira na nossa vida de encarnado, quando a gente desencarnar, é ali que nós estaremos ligados, né? Então, que a gente possa entender isso, fazer melhores escolhas, melhores opções, né? Trabalhar um pouco mais a questão da humildade na nossa vida, de relação com o outro, né? Que esses, de fato, são os valores reais do espírito da nossa vida, né? Então, quando Jesus fala nesse ponto aqui, dai àquele que vos pede, a gente precisa ter uma visão diferenciada, porque muitas vezes as pessoas, né, elas agridem, mas é com uma atitude de uma defesa antecipada. Ela agride para não ser agredida, né? Então, elas estão, na verdade, sequiosas de amor, de afeto, de atenção, de carinho, né? Porque elas têm aquela maneira ríspida, às vezes até mesmo grosseira, né? Mas se a gente parar e focar e observar um pouco mais, na verdade, aquilo é só uma casca, porque no fundo aquela pessoa está extremamente carente. Então, que a gente possa ter esse olhar diferenciado, né? A criança, por exemplo,
Às vezes a criança rebelde, aquela criança bagunceira, levada, que dá trabalho na escola e tudo mais, é uma criança que está pedindo socorro, porque os pais muitas vezes estão terceirizando, né, aquilo que era de competência deles. E aí aquela criança está só gritando, mostrando: olha, eu estou aqui, eu estou precisando de vocês. E às vezes é um olhar, a criança quer um olhar. E às vezes os pais não tiram o olho do celular no momento algum para olhar para aquele filho que está ali o tempo todo chamando a atenção. Aí, para suprir essa ausência, essa deficiência, aí cobre a criança com brinquedos, com valores, com coisas caras, né, para preencher esse vazio. Mas a criança não quer coisa cara, não. Isso é coisa de adulto. A criança só quer atenção, amor, você sente no chão com ela, que brinque com ela, que olhe para ela, é isso que ela quer. Então, esses são os recursos que a gente deve observar antes já de buscar não que não seja importante, é de suma importância buscar os profissionais competentes, que às vezes se faz mesmo necessário, mas às vezes não é de psiquiatra, não é nem do psicólogo, porque a criança está precisando, não, está precisando de atenção, de amor dos pais. Então é algo que a gente precisa observar, né? Porque na verdade só o amor é capaz de sarar todas as feridas, de solucionar todas as coisas. O que falta na humanidade é amor. O dia que a gente de fato, né, fazer disso, né, uma verdade na nossa vida, agindo dessa forma, né, de distribuir amor, o auto-amor, porque às vezes a gente nem se ama, né? Então não tem nem como amar o outro se você não se ama. Então a gente precisa se amar, né? Não de uma forma egoísta, né? Mas se amar reconhecendo o nosso valor, reconhecendo o que merecemos, se reconhecendo como filho de Deus. Isso não é pouca coisa. Aí quando a gente tem essa consciência, né, nós somos capazes de amar o outro, de não ficar aborrecido porque o outro não falou com a gente direito naquele dia, né? Porque aí a gente conhece o outro, a gente ama o outro, a gente sabe que aquilo foi só um momento. Aí a gente não vai revidar isso tudo aqui que Jesus está falando para a gente. Então, é uma situação que a gente precisa analisar e compreender, né? Então, quando nós passamos por essas situações de desconforto, né, e elas acontecem em todos os lugares, e em todas as famílias, com todas as pessoas, né? É dentro do lar, que às vezes surge uma situação de desentendimento, né? É no trabalho, né? Que às vezes a situação está desconfortável, né? Às vezes na casa espírita também, né? Por causa dos nossos personalismos, às vezes é no prédio que a gente mora, ou na rua que a gente mora, para aqueles que moram em casa, né? E assim né? Porque onde tem gente, tem complicação, né? E a gente é complicado mesmo, né? Então, se a gente se vê, né, numa situação de desconforto, né, não devemos logo agir como olho por olho, dente por dente, não. Essa era a lei antiga. Já houve o progresso, Jesus já trouxe uma ideia nova. Está na hora da gente entender que não é para revidar daquela maneira. Isso quer dizer que a gente vai sair abraçando, beijando todo mundo? Claro que não.
Até tinha um anúncio há pouco tempo, aí não sei se vocês chegaram a ver, devem ter visto, né? Eu acho que era do Banco Itaú, se eu não me engano, em que a pessoa, sem conhecer a outra, ia, dava um abraço, ia... Gente, isso não existe. Como é que você vai sair abraçando uma pessoa que você nunca viu? Não vamos exagerar, né? Então, mais um olhar de simpatia, isso a gente pode dar para todo mundo. Em vez de ser aquela cara fechada, ou aquele olhar de banda, não, vamos dar um olhar, né, amigável para todas as pessoas. Isso a gente pode fazer, né? Então, isso não custa nada para a gente, não custa nada. Então, com essa passagem, né, que Mateus anotou das palavras de Jesus, nós vamos entendendo como deve ser o nosso comportamento, né? Mas que não importa para nós se nós teremos a aprovação das pessoas que nos rodeiam. Por quê? Porque às vezes, né, a pessoa comete uma injustiça conosco, né, e que aquilo pode até nos causar um certo prejuízo. E aí os nossos parentes, os nossos amigos mais próximos, vai dizer assim: você vai deixar barato isso? A gente escuta isso, né? E aí, nessa hora, como é que a gente vai agir? Mas nós devemos agir de acordo com a nossa consciência. Mesmo que essas pessoas que nos são queridas cobrem de nós essa postura, mas se nós já temos o entendimento que não devemos mais agir assim, podem ter certeza de que Jesus e a espiritualidade amiga estão nos aprovando, estão concordando conosco que aquela atitude nossa está sendo a melhor. Então, não vamos nos preocupar o que o outro vai dizer. A Joana, ela fala uma coisa muito interessante, a Joana Diante. Ela diz assim: você fazendo certo ou fazendo errado, sempre as pessoas vão falar de você. Então, a gente não tem que se preocupar com isso, não. Né? Não vamos nos preocupar com isso. Então, não podemos dar para o outro o poder da pessoa nos deixar triste, chateado, e a gente ficar preso naquilo, ficar preso porque fulano me magoou, logo fulano que eu gosto tanto. Não vamos dar esse poder para ninguém, não. Mesmo que ela tenha me chateado, me deu uma espetadela e tal, né? Isso depois vai passar, mas eu devo continuar, né, do jeito que eu procuro ser, de bem com a vida, alegre, né, com um astral bom. É assim que a gente deve agir. Então, você vê, Jesus, né, passou por todas aquelas situações de humilhação, mas ele não alterou o comportamento em momento algum. Então, vamos tê-lo na nossa vida como exemplo, né, para que a gente não deixe a nossa vida na direção de ninguém, nas mãos de ninguém. Nós temos que ter a rédea da nossa vida, inclusive do nosso bem-estar e da nossa alegria. Só um minutinho. Sim, tem, pode ir. Então, eu trouxe esse livro aqui, que tem uma página bem legal, que é de acordo com o nosso estudo, que é Caminhos da Paz, que é mensagem do Lar de Teresa, da Brunilde, que era muito amiga do Altinho. Aí a página assim: receita. Receita todos gostam de dar. Somente Jesus soube doar. Evangelho, receituário de amor em todas as soluções e dinamizações. Para temperamentos difíceis, gotas de paciência e benevolência diluídas na água viva do amor. Para temperamentos biliosos, nada melhor que um unguento do perdão. O ódio é chaga da alma. Úlcera e poridos, aqueça o óleo da fraternidade e com ele friccione o seu espírito. Para ansiedades e agressões,
A dosagem do amor será homeopática. Nas crises, de 10 em 10 minutos, pensamentos otimizados pelo amor, intercalando as horas vazias para o trabalho no bem. Porquanto o bem é poderoso elixir verdadeiramente transformador e curador. Pitadas de amor recomenda-se a todo instante, sem contraindicações. Sorriso fraterno aqui, uma vibração amorosa acolá. Pó da solidariedade, excelente calmante, dissolve em meio copo de ternura e toma-o, todas as vezes em que o orgulho inflame o seu espírito. Como auxiliar neste tratamento, insista com a vacina da humildade em gotas de silêncio. Estas deverão ser ingeridas sempre que a cólera, tóxico de extremo perigo para o seu ser, provocar agonias e sufocação como efeitos colaterais do egoísmo e do melindre. Todavia, se houver interesse em adiantar o tratamento, deverão ser incluídas nessa receita espiritual as vitaminas da caridade. Elas são excelentes para a robustez do espírito, portanto, são sempre recomendáveis. Esta receita é de um amigo médico, Jesus, um amigo espiritual. Muita paz, meus amigos. Realmente.